Olá, meu nome é Adriele Tanissui, tenho 26 anos e esse quadro eu resolvi fazer para falar um pouco da minha origem, da minha história, de onde eu vim, por onde eu passei e onde eu tô hoje. Mostrar um pouco dos meus erros e dos meus acertos na vida. Eu criei esse quadro não com o intuito de vocês sentirem pena de mim, muito pelo contrário. A minha câmera hoje ela está servindo como um psicólogo, onde eu tô conseguindo, já fiz alguns vídeos, né, só pra mim, que eu vou deixar aqui em segredinho, talvez um dia quando eu tiver coragem eu mostre pra vocês, né, mas ela tá servindo de terapia, porque eu não tô passando num momento muito bom da minha vida, da minha história, e eu tô conseguindo me expressar através desses vídeos, porque eu não consigo me expressar com outras pessoas, não tô conseguindo conseguir passar esses sentimentos nem pro meu próprio marido, né? Eu não tô conseguindo conversar, né? E como eu posso falar, botar pra fora, né? Todas essas emoções que estão passando dentro de mim agora, neste momento. Já passei por momentos muito melhores na minha vida e quem me vê nas redes sociais, no meu Instagram, @AdrieleTanissui, acompanha lá. Vou deixar aqui embaixo para vocês e ver assim, nossa, ela tem a vida perfeita, ela tá super bem, ela deu um pulo na minha vida. Até recebi algumas mensagens de algumas amigas, né, falando assim, nossa, eu tô orgulhosa de você. Eu fico muito feliz, né, delas me verem assim com esse olhar, mas é uma batalha diária, né? Já tive momentos melhores. Hoje eu tô vivendo um dia de cada vez. E o intuito é mostrar a minha história desde lá do início, né, até hoje. Então eu vou separar em alguns episódios onde eu falo de onde que eu vim, o que que eu comecei, como foi que eu saí de lá do Oiapoque, vim parar aqui em São Paulo. E espero que vocês se identifiquem com a minha história. Como eu falei, eu não quero que vocês tenham pena de mim, tá? Eu quero apenas compartilhar coisas que eu vivi, que talvez algumas pessoas estejam vivendo hoje ou já viveram, né? E consigo se identificar e criar essa conexão comigo, com a minha história. Então vamos para o primeiro episódio, né? Nesse primeiro episódio eu vou falar uma coisa que eu só tive coragem de falar depois de grande já. Inclusive foi há pouco tempo atrás que eu consegui falar para minha família sobre essa situação que aconteceu comigo. Eu já havia falado ano passado para o meu marido e esse ano eu tive coragem de falar para minha família. Então agora que eles sabem, eu consigo me expressar melhor, né? Eu acho que isso era um bloqueio na minha vida. Então vamos lá. Eu nasci em 16 de fevereiro de 1996, sou aquariana. O meu sonho desde criança era ser modelo, atriz ou dançarina, né? Eu sempre fui voltada para essa área de encenação, de se aparecer, de me vestir, né? Eu sempre gostei de aparecer. Mas vamos lá. Participei de um curso de modelo lá no Oiapoque quando eu era criança. Fiz algumas apresentações lá para algumas lojas. Eu devia ter por volta de uns 7, 8, no máximo 9 anos, que eu lembro bem dessa época, né? Também participei de um grupo de dança da escola, onde a gente fez alguns intercâmbios para Macapá. E quando eu fui a primeira vez em Macapá, eu coloquei na minha cabeça desde aquele momento, que eu lembro até hoje, eu falei, eu vou morar aqui, né? Então eu determinei isso na minha vida. Eu ia para lá, eu ia morar lá. A gente se apresentou lá, nossa, fiquei encantada. Primeira vez que eu fui no cinema, primeira vez que eu andei de elevador, de escada rolante, porque lá no Oiapoque não tem isso, né? Não tinha, na época não tinha nem sinal, aquele sinal vermelho, verde, sinalizações de trânsito, né? E eu fiquei encantada por Macapá. Então, a primeira parte que eu vou falar que foi um desafio na minha vida e que eu só tive coragem de falar agora depois de grande, foi que eu tinha, porque
hoje não é mais, um tio que abusava de mim quando eu era criança. E eu lembro já que quando eu completei, acho que os meus 8 anos, que eu já tinha mais uma capacidade de identificar que aquilo era errado, né? Eu comecei a não gostar daquela situação, né? Isso tá errado e eu não quero mais isso. E eu lembro que eu não gostava de ir para casa da minha mãe verdadeira, que é a minha mãe de sangue, né? Eu fui criada pela minha avó por causa dessa situação. Era o marido dela que fazia isso comigo. Então eu lembro algumas partes, né? Não lembro especificamente de tudo que aconteceu, mas eu lembro que ele vendia bombons, né? Na praça, e ele me dava bombons, me dava brinquedinhos, né? E acabava me alienando, né? Dizendo que aquilo era certo, enfim. Foi uma parte assim da minha vida que hoje eu já digo, não digo que eu aceitei, né? Mas que eu já consegui me expressar e passar, porque eu tinha vergonha da situação. Por muito tempo eu me senti culpada, né? Da situação. E eu não consegui falar pra minha família, nem pra ela, né? Minha mãe. Ela já deixou ele. É uma pessoa que faz parte da nossa vida até hoje. Tá, continuando. E eu digo que eu não sei, na verdade, qual o sentimento que a gente pode falar sobre uma situação como essa, porque quando a gente é criança, pra gente, a gente esquece muito fácil das coisas, né? E depois que a gente se torna adulta, essas consequências, elas são mais fortes, né? Então, lembrar da situação me dá nojo. Mas enfim, depois a minha mãe deixou ele porque ele se envolveu com uma menina de, na época, acho que 11, 12 anos. E aí ela descobriu a traição, inclusive brigou com essa menina na rua. Na época ela devia ter uns 26 anos, acho que na época que ela se separou dele, 28 por aí. E eu guardei isso comigo por muito tempo, né? Então isso foi uma das realidades que eu vivi, que eu digo que foi um erro não ter falado na época, né? Um erro não ter me tirado próprio daquela situação e ter me expressado, né? Naquela época. Enfim. Talvez seja um baque se alguém da minha cidade ouvir isso, né? Porque ninguém lá sabe, apenas a minha família, minha mãe, que eu contei agora recente, o meu irmão. Nem o meu pai não sabe, né? Porque eu também ainda não tive coragem de falar pra ele, porque pra ele vai ser muito difícil. Mas antes de eu lançar esse vídeo, eu vou contar pra ele, porque se chegar no ouvido dele por outras pessoas vai ser pior. Mas vamos lá, continuando. Eu participei desse grupo de dança, fiz bastante apresentação, né? Era um grupo de dança da escola. E aí depois que eu saí dessa escola, não podia mais participar desse grupo. E aí eu comecei a viver outra realidade. Foi onde eu conheci o grupo Raízes, que também é um grupo de dança lá no Iapoque. E na verdade eu já tinha vontade de participar. Um pouco antes de eu sair desse outro grupo da escola, eu já tinha ido lá, só que a dona Petrina, que era dançarina, coreógrafa, ela estava indo viajar para Macapá para fazer a faculdade, né? E ela não ia continuar com o grupo naquela época. Então eu fui acho que um dia antes dela viajar. Mas ainda assim ela me recebeu super bem, dançou comigo, fez alguns passos e falou assim: nossa, legal, quando a gente voltar, quando o grupo voltar, eu quero que você faça parte. E eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Quando voltar eu vou fazer parte, quando voltar eu vou fazer parte. Acabou que eu fui fazer
ensino fundamental, né, a quinta série, a sexta, a sétima e a oitava série lá no Nabuco, na escola Joaquim Nabuco, o nome. E geralmente as meninas eram convidadas para fazer parte desse grupo e eu não tinha sido convidada, né, assim que eu mudei para lá. E também eu não fui atrás, né, eu tava vivendo uma época assim de muitos hormônios, enfim. Aí chegou um dia que ela, por coincidência, foi ser a minha professora de português e acabou me convidando para fazer parte do grupo. E aí eu fui. Ela nem lembrava mais de mim, daquela menininha que foi lá querendo fazer parte, que dançou junto com ela antes dela ir fazer a faculdade. Mas enfim, são coisas que pra gente são fatos importantes e que a gente guarda, né? E aí eu comecei a fazer parte desse grupo. E aí eu conto o resto pra vocês no próximo episódio, porque senão vai ficar muito longo, né, o vídeo. E é isso. Termino por aqui a história de hoje e espero ver vocês no próximo vídeo. Vou tentar colocar o vídeo pelo menos 3 vezes na semana. Vou ainda verificar os dias, mas provavelmente vai ser entre sexta, sábado e domingo, né? Que é o dia que eu consigo ter mais tempo para gravar e conversar com vocês e com a minha câmera.